Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aqui, né? De noite. Isso aqui é uma gravação que eu estou fazendo aqui para quem for fazer o concurso do Procon Distrito Federal, né? Infelizmente eu não tive condições, né, de fazer isso aqui ao vivo com vocês, mas estou aqui disponibilizando mais uma lei para que você possa ter condições de chegar na prova e acertar alguma coisa, né? Assim como também eu já postei todas as legislações distritais que estão aí no meu canal. Para quem ainda não conferiu, tá? Pode dar uma olhadinha e procurar no canal. Né? Ou fala comigo aqui no chat ou nos comentários que eu disponibilizo o link da playlist. E hoje nós vamos visualizar a lei 7.347. Pessoal, a gente sabe que a banca Quadrix ela é um pouquinho confusa, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, por que eu falo isso que ela é confusa? Lembra do concurso do IPREV? Ela cobrou inúmeras matérias, né? E você viu que não caiu tudo. Aliás, caiu quase nada do que ela botou lá. Né? Teve a matéria até mesmo de direito administrativo que ela cobrou no edital, porém ela só cobrou direito constitucional. Então a Quadrix ela tem muito disso, ela enche, entope o seu edital de legislações, de matérias, e por fim ela acaba cobrando poucas coisas. Porém, né, essa é uma das leis em que eu aposto aí que ela possa cobrar ou fazer ali, fazer uma junção com uma outra matéria e cobrar esse assunto porque trata, né, de algo aí que é relacionado ao direito, né, do consumidor. A ação civil pública, ação que serve para proteger interesses difusos ou coletivos. E o direito do consumidor é um desses, né, interesses. Por isso, estamos aqui hoje para visualizar essa legislação. Um outro ponto aqui, né, eu vou passar pela lei, explicar o que tiver que explicar, mas você tem que ter em mente que a leitura do texto da lei é fundamental para a sua aprovação. E eu estou me baseando na prova do IPREV, onde a banca de fato cobrou Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então vamos aqui e lembrando a vocês aí que assistem aos meus vídeos, assiste, acompanha o meu canal. Quem ainda não se inscreveu, já se inscreve. Né? A sua inscrição, o seu like é fundamental para que eu possa estar aqui trazendo vários conteúdos gratuitos. Né? Quem acompanha aí já viu que eu trago muitos assuntos de forma gratuita. Então, no mínimo um like você tem que deixar aqui no meu canal, tá? E se inscrever também. Quem quiser também ajudar de forma monetária também pode fazer, né? Por meio do Pix. O meu Pix é o alex.concurseiro2022@gmail.com, né? Mas quem quiser pode fazer isso. Desde já também agradeço aos que já me enviaram, né? Ajudando o canal. Muito obrigado. E quem quiser mandar pela primeira vez também pode. Quem quiser continuar mandando também, muito bem-vindo, tá? Então, antes da gente entrar na lei também, tem aqui o meu curso de questões, tá? Eu já passei aí várias vezes falando sobre esse curso em vários vídeos. São em torno aí de umas 600 e poucas questões que eu fiz, tá? Eu peguei várias questões da banca Quadrix, obviamente, tá? Mas eu também montei algumas questões aí autorais para você fixar algumas legislações. O link desse curso está na descrição do vídeo. Ele à vista sai R$ 80, mas você pode dividir em até 3 vezes de 28 e 22. E você pode pagar por meio de boleto, por meio de Pix, tá? Tá disponível na plataforma da Hotmart, plataforma confiável, né? Tem a sua segurança aí, então pode ficar tranquilo. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos sem enrolação, a ação civil pública, como eu já falei aqui com vocês no início do nosso vídeo, é uma ação destinada a proteger interesses difusos ou coletivos, direitos aí de terceira geração, responsabilizando quem comete dano contra os bens tutelados. O artigo 1º ele traz aqui uma lista, né, uma lista aí, sem prejuízo aí da ação popular, né? Pode ingressar aí também com a ação popular. O ingresso da ação civil pública não afasta aí
a ação popular, as ações de responsabilidade por danos materiais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, né, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, o patrimônio público e social. São pontos aqui que você percebe que atinge uma coletividade. Não será cabível, e isso você tem que saber e levar em prova, não cabe a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, tá bom? Isso aqui já vi cair em prova, não da Quadrix, mas eu já vi esse ponto sendo cobrado em prova, beleza? As ações previstas na lei serão propostas no fórum do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Resumindo, se alguém ingressa com ação judicial sobre um determinado assunto, essa pessoa impede que outras pessoas também ingressem com ações sobre o mesmo assunto ou com os mesmos pedidos na mesma jurisdição. Na jurisdição, né, na mesma vara ou no mesmo tribunal. Essa regra existe para evitar o que? Repetição desnecessária de processos judiciais que tratem do mesmo tema, o que pode sobrecarregar então o sistema judiciário e causar prejuízo aos envolvidos. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aí aqui, ainda aqui no artigo 3º, né? Aqui no caso, né, de acordo com o nosso artigo 3º, a ação civil ela pode ter como objeto a condenação em dinheiro, né? Ou seja, uma pessoa ou uma empresa ela pode ingressar com ação na justiça para receber uma quantia em dinheiro de outra pessoa ou uma empresa, em razão de uma dívida, né, um prejuízo causado ou outra obrigação que não foi cumprida. Além disso, a ação civil também pode ter como objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, uma pessoa ela pode ingressar com a ação na justiça para que outra pessoa ou empresa cumpra uma obrigação que foi previamente acordada ou exigida por lei. Por exemplo, o consumidor ele pode ingressar com uma ação para que uma empresa cumpra a sua obrigação de prestar um serviço de qualidade ou entregar um produto conforme o anunciado. Em resumo, a ação civil é uma forma de proteger os direitos dos indivíduos ou empresas e pode ser utilizado aí para buscar a reparação de danos, o cumprimento de obrigações ou o recebimento de uma quantia em dinheiro. Poderá ser ajuizada ação cautelar para fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Trouxe aqui para vocês, né, ação cautelares aí são medidas urgentes, tem como objetivo proteger direito ameaçado ou violado antes mesmo da decisão final do processo judicial. Assim, caso haja então a possibilidade de um dano irreparável ou de difícil reparação em relação a um dos direitos coletivos ou difusos que foram mencionados no artigo 4, é possível ingressar com a ação cautelar para evitar esse dano iminente. Exemplo que eu trago aqui para vocês, no caso de uma empresa esteja lançando poluentes em um rio que é importante para a comunidade local, é possível ingressar com ação cautelar para impedir a continuidade dessa atividade até que seja julgado o processo principal.
ou ainda caso haja uma ameaça à integridade física de um grupo de pessoas em razão de sua raça ou religião, é possível ingressar com uma ação cautelar para garantir a proteção desses indivíduos antes mesmo da decisão final do processo. Legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Ministério Público, Defensoria Pública, União, Distrito Federal, municípios, associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da Lei Civil, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, são atribuições que têm que estar presentes de forma concomitante, tá? Observação. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Fica facultado ao Poder Público e outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se aí como litisconsórcio de qualquer das partes. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância ou bem jurídico a ser protegido. Admite-se-á, o litisconsórcio facultativo entre o MPU, o Distrito Federal e dos Estados, entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terão eficácia de título executivo extrajudicial. Dando seguimento aqui aos nossos artigos, artigo 6º. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre os fatos que constituem o objeto da ação civil, indicando os elementos de convicção, tá? Deverá, pessoal, tá? Não há margem aqui de escolha. Ele deve fazer essa provocação aí, tá? No Ministério Público. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam exercitar a propositura da ação civil, eles remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Para instruir a inicial, o interessado ele poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas aí no prazo de 15 dias. O Ministério Público ele poderá instaurar sob sua presidência o inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo poderá ser negada certidão ou informação. Tá? Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Se o órgão ou o Ministério Público esgotada todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, ele promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentalmente os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologado ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão aí juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser
o seu regimento, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Constitui-se crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais uma multa de 10 a 1.000, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil quando for requisitado aí pelo Ministério Público. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a gente já viu, né, o que é fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação, né, o interrompimento aí da atividade nociva sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Poderá o juiz conceder o mandato liminar com ou sem justificação prévia em decisão aí sujeita a agravo. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após, isso aqui é importante, após o trânsito em julgado, quando não couber aí mais recursos na decisão, da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado aí o descumprimento. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária, havendo um acordo ou uma condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, no que está disposto lá no artigo 1º, como a gente já viu, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo, que é tratado aqui no artigo 13, e será utilizado para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de dano com extensão regional ou local, respectivamente. E aqui a gente já está chegando bem ao final, né? Uma lei muito pequena ali, não tem muito o que ver, né? É uma lei muito, muito pequena. O juiz ele poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte, decorrido então 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, tá? Facultada igual iniciativa aos demais legitimados. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de uma nova prova. Aqui no caso, né, a sentença civil fará coisa julgada, efeito erga omnes, né, que vai aí ter efeitos que atingem todos os indivíduos, tá? Todos os indivíduos. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão
solidariamente condenados, responsabilização solidária, em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Nas hipóteses de que trata a lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora. Atenção à exceção, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. A ação civil pública, que é prevista na lei, né, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 5.869, aqui no caso, naquilo em que não contraria suas disposições. E aqui a gente já pula para o artigo 21, né? Aplica-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei também, a Lei 8.078, eu até trouxe ela aqui também no meu canal, se eu não me engano, tá? Você pode aí dar uma conferida em alguns vídeos que já foram publicados. E aqui, pessoal, né, mais uma vez, né, eu tô aqui fazendo essa mendigância aqui de like, né? Você aí, se puder, pode deixar o seu like aqui no meu vídeo, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal. Se quiser também ajudar, pode, por meio do Pix, alex.concurseiro2022@gmail.com. E lembrando, mais uma vez, o curso de questões, mais de 600 questões aí para vocês, legislações, decretos, direito constitucional, direito administrativo, tá aí para você, tá? Você pode dividir em até 3 vezes, beleza? E uma frase aqui para você que eu sempre trouxe aqui em alguns vídeos: aprenda com ontem, viva com hoje e tenha esperança para o amanhã, né? Aprenda com os erros, com as reprovações, aprenda aí com as provas que vocês já fizeram, né? O porquê que você não alcançou a sua aprovação, quais as matérias, quais os assuntos em que você deixou a desejar na hora da prova. Viva o hoje, viva o processo, né? Viva a sua vida, estude, mas também não esqueça das demais coisas, né? Você aí, por exemplo, que tem uma família, dê atenção, né? Aqueles que estão à sua volta, há tempo para tudo nessa vida, há tempo para estudar, né? Há tempo para se dedicar, mas também há tempo para outras coisas, tá bom? Obviamente também que na reta final da prova você vai ter que dar, né, um gás aí para fazer revisões. Isso vai exigir um pouco mais de seu tempo voltado para estudo, mas no contexto geral, não sacrifique certos momentos que nunca mais vão se repetir aí na sua vida, e tenha esperança para amanhã, esperança da aprovação, esperança de dias melhores, seja no serviço público ou seja aí também em outras áreas que você for seguir, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Desejo aí, né, uma excelente prova. Reforçando que os links do curso estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pode estar aí falando comigo no meu direct, Alex Concurseiro, no meu Instagram, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma excelente noite. Até mais.